E aí, nação corintiana? Hoje vamos acompanhar um corte aí, né? Onde Zé Elias falou no canal ESPN Brasil, né? Onde ele falou que o Corinthians tem o mesmo potencial ou mais do que Flamengo e Palmeiras, né? Realmente ele está certo. E não, Corinthians não pode ficar dependendo de empresários, né? De estar colocando jogador no Corinthians, né? O Zé Elias falou a verdade aí, foi na ferida do Corinthians, né? Revelou o que os dirigentes têm que fazer, né? Galera, quero pedir aqui, quem não for inscrito, se inscreva, ativa as notificações para receber em primeira mão as notícias do Corinthians. Agora, galera, vamos acompanhar o corte aí, né, da ESPN Brasil. Créditos por direitos autorais vai estar na descrição. Vamos ver o que eles falaram aí, né, referente ao potencial do Corinthians, né? E Zé Elias revelou tudo, né? Acompanhe o corte aí e no final você dá a opinião. Vamos acompanhar, galera. Competitivo. Nós estamos falando aqui sobre investimento, volto a falar, não vale 10 milhões do Coutinho, não. Primeiro, 30 anos. Não é nem 10, 20, hein? É. Eu que coloquei essa posição aqui de queima de fim de ano. O mercado da bola do Flamengo eu adoro. Vai pagar tudo isso no jogador, pega esse dinheiro todo e monta um time competitivo. Nós sabemos da influência do que a Jurabichan dentro do Corinthians. Sim. Da amizade que ele tem com o Andrés, da amizade, da proximidade que ele tem com o Juliano Bertolucci, a forma como eles trabalham, os jogadores que tem lá no Corinthians e tal. Você não pode, né? Se eu não me engano, o Bertolucci emprestou dinheiro para o Corinthians. Eu tenho, minha memória não é muito boa, mas se pesquisar acho que deve ter. Então assim, o Corinthians não pode ficar sendo refém. O Corinthians vai ficar sendo refém desses caras até quando? A vida inteira? Desde que caiu, montou um time depois que caiu só em cima do empresário. O Corinthians de mercado tem potencial para ser um Flamengo. Lógico. De mercado, tamanho de torcida, mas ser torcida menor, Birner, dá para brigar. Nós estamos vendo dois clubes em uma ascensão gigantesca e o Corinthians tem um potencial para se tornar um dos. É isso. Você vê, com todos os problemas, o Corinthians continua sendo uma potência. Por que o Corinthians não olha para o vizinho ali do Palmeiras? Olha o que o Palmeiras fez. Olha o que o Flamengo fez. Peraí, até quando eu vou ser conivente com esse tipo de contato? Vou ficar sendo refém de empresário, vou ficar fazendo... eu gosto mais. Vou procurar no começo do ano a Taunsa para pagar o salário dos meus dois jogadores e 15 dias depois que eles assinam, a empresa foge e eu sou obrigado a arcar com os salários dos jogadores. Peraí, tem muitas coisas que precisam ser mudadas no Corinthians. O Duílio deu alguns passos, tem as suas limitações, tem, mas a questão não é só o Duílio e nem o próximo, e o próximo. A questão é, o Corinthians precisa colocar o Corinthians, entidade, como o mais importante. E faz tempo, hein? Entendeu? Esse eu acho que é o grande problema do Corinthians, é a entidade Corinthians ser a entidade Corinthians, ser maior do que tudo aquilo que envolve. O Corinthians não pode ser refém de empresário, jamais. Jamais. O Corinthians não pode ser refém de empresário. O Corinthians não pode ficar batendo na porta de empresários para ficar pedindo dinheiro. Não pode. Por isso que eu acho que o Corinthians precisa olhar para o Palmeiras, precisa olhar para o Flamengo, precisa olhar para outros modelos que deram certo. Mas o Corinthians dá certo. O Corinthians dá certo porque o Corinthians tem a mística, né, em algumas ocasiões, e tem uma torcida que empurra o Corinthians e que empurra o clube a todo instante. E a torcida do Corinthians muda jogador, especialmente quando vai jogar na Arena Corinthians. E tem sido muito paciente. Aquele jogador que é limitado, que tem as suas limitações técnicas, ele corre demais, ele se dedica demais, porque ele sabe que na torcida existe a torcida que apoia, mas que também cobra. Então ele corre porque a torcida apoia, mas ele também corre porque ele tem medo da cobrança. Sim. Porque ele sabe que a cobrança é gigante. Então assim, o Corinthians precisa parar de ser refém de todas essas situações erradas. Tem pessoas competentes? Tem. Tem pessoas que podem mudar? Tem. Irão deixá-las mudar? Não sei. E não o mesmo grupo político desde quando subiu da segunda divisão. Mas esse mesmo grupo político... Ganhou tudo também. Mas esse mesmo grupo político, aí encabeçado pelo Andrés, ele pode mudar. Ele pode mudar. Claro. Não necessariamente eu vou romper com um empresário, com um amigo, mas eu vou romper com o empresário. Agora não. Você continua sendo meu amigo. Você vai ser meu amigo se você quiser ser meu amigo. Agora, o clube aqui, nós iremos fazer uma coisa correta. Existe essa possibilidade. Você não precisa deixar de ser amigo da pessoa para fazer negócio. Deixa eu falar uma coisa. Se bem que quando você faz negócio com amigo, sempre dá problema. Eu também concordo com o Bertozzi nesse sentido, né? O atacante, ele vale mais do que qualquer defensor. Mas você precisa ver dentro de um contexto que o professor está falando, tem algo que você tem que ter uma pulguinha ali na orelha. Um menino novo, que você pode ter uma projeção lá na frente,
Se eu sou o staff do jogador, eu falo, peraí, eu tenho 55%, mas eu vou no Zenit. Lá na Rússia, qual a garantia que ele vai jogar na Rússia? Aí você está falando sobre perspectiva do jogador, né? Sim, porque é muito mais fácil ele já estar jogando no Corinthians aqui 6 meses do que ele chegar no Zenit e jogar. Até porque é uma outra realidade, vitrine é uma outra por forma vitrine, de jogar, né? Vitrine por vitrine. Ele vai brilhar muito mais aqui do que lá. Cara, imagina se o Corinthians segura o Michael. Vamos lá. Michael Fausto Vera, Yuri Alberto, Renato Augusto. Sim, mas Belo time. Sim, mas, pelo amor de Deus. Sim, tudo bem, mas da liga, né? como é que vai funcionar? O Maicon já está certo? Não. É isso que a gente tem. O Balbuena até o meio do só ano também, é bom lembrar, zagueiro. Tem No meio do ano o Balbuena. Nós estamos falando de suposições. O que Mas é o certo clube não tem Robert... grana, tá montando um time desse. Sim, mas calma, deixa eu terminar só de falar. Tá montando? Não, a gente não sabe. Você acabou de falar que não sabe se o Maicon fica ou não. A gente não sabe. O Yuri Alberto vai ficar? Beleza. Tá bom, saiu o Robert Renan e saiu o Duqueiroz. Né? O Duqueiroz também. O Duqueiroz tem quanto? O Corinthians tem quanto? Não, 90%, eu acho. Tem um pouco mais, mas com certeza não tem tudo que deveria ter. Né? Que é um outro problema. Faz anos aqui o Edu Gaspar, quando era do Corinthians, veio aqui acho que era num Bola da Vez, e eu perguntei para ele até quando essa história da porcentagem tão baixa em relação a jogadores. Ele falou que isso ia acabar, ou pelo menos ia diminuir. A gente sabe que... Uma vez tem dois episódios aqui, que uma vez eu conversei com o André Sanches aqui no corredor, assim, ele falou, Zé, você vê, eu não vou citar o nome do jogador, estou para renovar com um jogador aqui do Corinthians, por questões, eu não gosto de falar de salário... 90% do Queiroz, desculpa. 90%. Estou para renovar com um jogador da base do Corinthians, ele é juvenil, subiu, juvenil ele conseguiu se destacar um pouquinho, no júnior, mais ou menos, todo mundo espera que ele vai virar o cara e tal, eu ofereci para ele... Dá um exemplo, tá? 30, 40, 50 e 200 mil de luvas. Tá bom. Tinha mais 2 anos de contrato, 3 anos de contrato de júnior, ia acabar. É aquela história justamente para segurar o jogador, para uma projeção do profissional, o cara tem o jogador na mão. Para não acontecer o que aconteceu com o Vitão no São Paulo e alguns outros clubes que perdem os jogadores assim quando sobem o profissional. Aí ele fez a oferta para o jogador. O jogador não tinha jogado, ele não era nem titular do júnior, mas a projeção. Aí o jogador virou para ele, o staff do jogador falou assim, tá bom, olha, nós queremos 50, 70, 90 e 1 milhão de luvas. Aí o Andrés falou assim, se eu não renovo, ele sai daqui, vai para o Palmeiras. E aí depois a torcida vem e pega no meu pé, né? E arrebenta comigo. Para ver como é que funciona as categorias de base. O Brunoro, é só buscar aí, é o Chita? Quem é? O Chita ou é o Felipe? Não, hoje é o Felipe. É o Felipe, mas o Chita lá, os torcedores palmeirenses vão saber o que eu estou falando. Chita Verde, você está falando. Chita Verde, nosso editor-chefe está em casa. É outro plantão. O Brunoro, quando assume o Palmeiras, na última passagem, ele fala assim, tá tudo errado aqui. Aqui, o clube formador é o Palmeiras. O Palmeiras não pode ser barriga de aluguel de empresário. A maioria dos jogadores da base, o percentual é o seguinte, 30% do Palmeiras e 70% do empresário. Isso aqui está errado. Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Entendeu? Então, para ver como funciona isso, para que as pessoas possam entender. O jogador tem o contrato de gaveta, né? Porque não pode, então eles vão... Olha, é o seguinte, aí eu chego o staff para o Léo, o presidente do clube, Léo, é o seguinte, vamos renovar, tá arrebentando, projeção, olha, tem não sei quantos times que estão atrás dele aqui, tá aqui, ó, tal. É o seguinte, na renovação, eu quero 20% do passe, beleza? Tá bom. Tá bom, então tá bom. Só que aí quando ele faz 18, você tem que refazer o contrato. Aí na hora de refazer o contrato, sabe aquele... Eu quero mais uns 30, 40, mordida. Sabe? É muita coisa que funciona. E aí os clubes precisam encontrar uma forma para quando o cara chega no profissional, ele tenha esse tipo de coisa. O São Paulo, se eu não me engano, o Birner, que é o grande historiador de São Paulo, pode confirmar essa informação. Por favor. Não, por favor. O São Paulo chega a um determinado momento que os jogadores da base que não assinavam o contrato de renovação com esses moldes para futuro não jogavam. Sim. Foi a forma do clube conseguir brecar as ações dos empresários dentro dos clubes. Sim. Dentro do clube de São Paulo. Eu não sei como é que funciona isso, porque assim... eu vou tocar nesse assunto, desculpa, nós estamos falando da seleção brasileira, né? Nós falamos aí da Copa do Mundo e tal, e eu falei que um dos grandes problemas da nossa seleção e do nosso futebol é a formação de base. Sim. A nossa formação. Então, isso é um dos problemas que acontecem na formação dos nossos jogadores. Sim. Então é difícil para os clubes. Às vezes a gente
fala, critica e tal, mas os clubes muitas vezes eles estão amarrados com esses moldes, às vezes, dos contratos, com os compromissos, muitas vezes, que eles firmam com os empresários, que os empresários emprestam dinheiro porque o clube precisa, e aí o empresário. O famoso rabo preso, né? O empresário vai lá e fala assim: qual que é o melhor? Professor Celso? Não, Birner já tá meio. Não, Birner. Tá bom, Zé, desculpa, só ver o que é esse time sub-23 do Corinthians aí, pra que ele serve, né? Exatamente. Exatamente. E quem ganha com isso também, né? Porque tem o famoso por fora. Ontem se falou muito que o Corinthians, ao fazer essa troca, está vendendo o almoço para pagar o jantar. Né? Nesse caso, eu acho que é o contrário. Está vendendo o jantar, porque o jantar vem depois. O jantar é o futuro. O Corinthians está abrindo mão do seu futuro para pagar o que ele tem hoje. Mas reconheço que, primeiro, o Yuri Alberto, pela idade que tem, pela posição em que joga, é um jogador em potencial para o Corinthians ter uma coisa que há muito tempo não tem: lucro técnico e, posteriormente, lucro financeiro. Qual foi o último jogador do Corinthians que o Corinthians teve lucro técnico e financeiro? Faz tempo. O Bertozzi lembrou bem, o Yuri Alberto, foi um contrato de 5 anos, né? Vai 26. Então é isso, pessoal. O que é que vocês acham? Na minha opinião, o Zé Elias falou mais do que a verdade, né? O Corinthians tem bastante potencial. Tanto para crescer financeiramente, não depender de ninguém, né? Depender de empresário, tá colocando jogador no Corinthians, né? Para isso precisa de uma administração boa, né? Mas não uma administração de um mandato, não. Tem uma administração que entre e comanda aí o Corinthians 15, 20 anos, né? Aí sim a gente pode ver o Corinthians, e isso tem que ter a mente aberta, né? Que o Corinthians tem um potencial de crescer. Mas enquanto esses caras estiverem pensando aí que o Corinthians depende de empresários para estar colocando jogador no Corinthians, eu não acredito muito, não. E vocês, o que é que vocês acham? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E até a próxima, galera.